Vamos lá, galera. Mais uma aula, continuando aqui com vetores. Na nossa última aula, nós aprendemos a pegar dois vetores, certo? Esses vetores eram um vetor aqui no eixo x, ok? Que a gente representa o vetor através de uma setinha, e um vetor no eixo y, correto? Eu pegava esses dois vetores, somava, e aí eu tinha um vetor fora dos eixos. O que acontece é que, na maior parte das contas que a gente faz na física, o que é de grande interesse é que a gente tenha vetores no eixo x ou no eixo y. Vetores que não estão alinhados com o eixo x ou com o eixo y, que seria esse caso aqui, esse vetor aqui, eles não são bons para a gente estar fazendo conta. Não quer dizer que a gente não consiga fazer a conta com eles, mas na verdade é porque dá muito mais trabalho fazer conta com vetores assim, fora do alinhamento. Então o que a gente faz é o seguinte, toda vez que aparece um vetor fora do alinhamento, a gente tem que lembrar que esse vetor fora do alinhamento, ele pode ser, na verdade, a soma de dois vetores que estão alinhados. Como é o exemplo aqui. Esse seria o vetor A, esse seria o vetor B, e o vetor C, ele existe pela soma de A mais B, correto? Então, se eu tenho o vetor C, digamos que o vetor A e B não exista. Na verdade, o único vetor que existe é o vetor C, numa questão de física. Tem a questão de física e a velocidade é dada por esse vetor. Esse tipo de vetor não é interessante para a gente, porque ele não está alinhado nem com o eixo x e nem com o eixo y. Vou botar o nome dos eixos aqui. X e y. Se ele não está alinhado, não é interessante para a gente. Então, o que a gente faz? A gente pega o C e divide ele em dois, que aí vai novamente aparecer o vetor A e o vetor B. Agora, cuidado, não confunda decomposição de vetores com divisão de vetores. O que seria dividir vetores? É pegar um vetor e dividir por outro vetor. E isso não existe. Não existe divisão de vetores na matemática, ok? Agora, o que a gente está fazendo aqui é uma decomposição, não é divisão. Qual é a diferença da divisão para a decomposição? Na divisão, você pegaria um vetor e dividiria por outro. Aqui, você tem um vetor e está dividido em dois. Você não está dividindo por outro vetor, ok? Então, é decomposição de vetores. É você pegar um vetor que não está alinhado nem com o eixo y e nem com o eixo x, e transformar ele em dois vetores. Quando você tem esse caso aqui, onde A e B sejam vetores, esse aqui está alinhado com o eixo x, esse está alinhado com o eixo y, isso é ótimo, você já pode começar a fazer sua questão de física. Agora, quando você não tem esse alinhamento com o x, ou com o y, ou com o z, aí você vai ter que decompor o vetor. Bem, como é que eu faço isso? Vamos supor que eu tenha o seguinte vetor. Eu tenho aqui, o eixo y, o eixo x, e eu tenho um vetor não alinhado aqui assim. E aí, esse vetor vai ser o vetor que eu vou chamar de R. Bem, existe uma notação importante para a gente agora, que é chamada de módulo, a notação de módulo. Nós sabemos que um vetor, vamos dizer que R aqui, seja R é igual a 30, ok? Na direção R. Que direção é essa? É uma direção exclusiva dele, não é nem I e nem J. É uma direção que só ele tem, que é essa direção aqui, ok? E aí é positivo para lá, negativo seria para cá. E aí o que acontece é o seguinte, quando nós escrevemos dessa maneira, eu estou escrevendo um vetor. Existe uma outra maneira de escrever, onde a gente pega somente o seu valor numérico. Como assim? Quando eu pego esse vetor aqui e escrevo da seguinte maneira, barra R vetor barra é igual a 30. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu não estou preocupado com a sua direção, ok? E nem mesmo com o seu sentido. Não importa se aqui seja negativo ou positivo, ok? A única coisa que me preocupa é o seu valor numérico, ok? É o seu módulo. Então, quando eu coloco esse barra e essa barra aqui, eu estou pegando somente o seu número, ok? Isso vai ser importante para a aula de hoje. Por quê? Esse vetor R, a gente vai dividir ele em dois vetores, um no eixo x e outro no eixo y. O vetor no eixo x, vou colocar aqui o nome nos eixos, x e y. O vetor no eixo x, ele vai ser exatamente esse cara aqui assim, Esse vai ser o vetor do eixo x.
E esse aqui, até aqui, ó, vai ser... Botou um pontinho aqui também. Até aqui vai ser o vetor no eixo y, ok? Ou seja, se eu pegar este vetor mais este vetor, vai dar o R. Eu vou usar o R para descobrir quem é esse e vou usar o R para descobrir quem é esse. Bem, não é de se surpreender o seguinte, eu vou chamar esse de Rx, ok? E esse de Ry. Então, Rx, começar com Rx. Eu sei que o vetor Rx, ele é alguma coisa I, ok? Ele está na direção I. E o Ry, ele é alguma coisa J, certo? Alinhado com o eixo Y, alinhado com o eixo X. A princípio, tanto o Rx quanto o Ry vão ser positivos, correto? Então, eu já tenho duas informações de cada vetor. Eu sei a sua direção e sei o seu sentido, ok? Positivo para lá, positivo para lá. Então, se a direção e o sentido, o que falta eu saber para definir quem é Rx? Falta saber o seu módulo, ou seja, o seu valor. Diga, como eu disse aqui, ó, o R ele vai ter o valor dele 30, certo? E não é só pegar esse 30 e colocar 15 para x e 15 para y. Lembra que não funciona assim. Na nossa última aula, a gente viu aquele exemplo onde eu tinha 3 para cá, 4 para cá, ok? E a soma desse 3 com 4 dava o 5. Ou seja, se eu pegasse esse 5 e dividisse em 2 aqui para esses dois vetores, um daria 3 e o outro daria 4. Note que a divisão, assim, a separação não é tão simples, tão direta. Você não pode pegar aqui esse cara que vale 30, vou colocar aqui, ó, R igual a 30 na direção R. Esse cara que vale 30 não é 15 para x e 15 para y. Se você fizer isso, você errou a questão, tá? Não é assim que se decompõe vetores. Lembrando que a matemática para vetores é outra matemática. Então vamos lá. Como é que eu vou achar o valor de Rx e Ry? Bem simples. Eu vou fazer o seguinte. Bem simples, entre aspas. Uma coisa que eu vou precisar ter um certo domínio da matemática é trigonometria. Lá na matemática a gente aprende as relações de seno, cosseno e tangente. E para a gente fazer essa decomposição de vetores, você tem que ter uma noção do que é seno, cosseno. Tangente a gente não vai usar, mas é bom saber também, ok? Que é o seguinte... Para eu escrever o Rx, falta só saber o módulo. É isso que falta. O módulo e falta o módulo de Ry. Quem vai ser o módulo de Rx? Para escrever módulo, eu uso barra, né? Então, assim, ó. O módulo de Rx, ok? Ou seja, o seu valor numérico vai ser igual, ok? Ao módulo de R, ao valor numérico de R, que no caso aqui a gente tem, é 30, vezes... Nesse caso, a gente vai usar o cosseno de θ. Como assim cosseno de θ? Esse cara aqui, ele está inclinado, né? Ele está nem no y e nem no x. Isso significa que se ele está inclinado, existe um ângulo aqui, ó, chamado θ, ok? Esse ângulo, ele vai entrar na conta. Por quê? Se essa inclinação for um pouco menor, ele vem mais para cá, isso quer dizer que o Rx vai ficar maior e o Ry fica menor. Então a inclinação ela vai ser super importante para dizer o quanto vai estar para o Rx e o quanto vai estar para o Ry. Então a gente vai usar cosseno de θ. Mas cuidado, eu vou dar um detalhe no final. Com essa conta aqui, eu consigo achar o módulo de Rx. Vamos supor que aqui no θ seja 60 graus. Se o ângulo for 60 graus, o cosseno de 60 vale meio. Então, se eu fizesse essa conta, ia dar assim, ó, o módulo de Rx é igual... Quem é o módulo de R? É 30. 30 vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ não, cosseno de 60, que eu já vou substituir aqui direto. O cosseno de 60 vale meio, ok? Vai ficar 30 vezes meio, isso vai dar
15. Poxa, Jackson, então você pegou o valor aqui, ó, 30, e dividiu por 2. Aqui acabou caindo nesse caso, onde eu vou pegar um 30, vai dividir por 2, e eu vou ter aqui o valor 15. Mas cuidado, porque se Rx é 15, o Ry não é 15 com toda certeza, ok? Ele vai ter outro valor. Porque na prática, quando eu dividir um vetor em 2, a soma algébrica dos dois não pode dar 30, tá? Isso a gente viu na aula anterior. Então a ideia é a seguinte, essa seria a nossa fórmula para achar o Rx. E para achar o Ry? O Ry eu faria Ry, aqui eu estou achando o módulo, ou seja, estou em busca do seu valor numérico, não importa a direção e nem sentido, é igual ao R vetor, que é o que a gente tem, vezes o seno de θ. Ok? Note que um usa o cosseno e outro usa o seno. E o seno de θ é raiz de 3 sobre 2. De θ não, o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Como o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2, o Ry ele vai ter o seu valor final assim, ó, igual a 15 raiz de 3. Ok? Então, vamos recapitular aqui. Eu tenho essas duas fórmulas, tá bom? E essas duas fórmulas, elas vão ser úteis para eu conseguir determinar o valor que falta aqui. No caso, nesse exemplo aqui, onde eu tenho que o R vale 30 e o ângulo é 60, eu teria o seguinte, deixa eu botar um pouquinho mais para o canto. Eu teria isso aqui, ó. Aqui está o módulo, aqui a direção I, certo? E aqui a direção J. No caso, o valor do Rx, que eu acho, substituindo aqui o 30 e o cosseno de 60, o valor do módulo de Rx vai ser 15. Então, Rx seria mais 15i. E o Ry, ele seria, quando eu substituir 30 aqui no módulo, e o seno de 60, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, aí eu simplificando tudo, eu ia ter 15 raiz de 3. Essas seriam as respostas. Então, esses aqui, ó, seriam os dois vetores, Rx e Ry. Como é que eu achei esses dois vetores? Eu fiz uma decomposição do vetor R, ok? Uma coisa muito importante é com relação a esse cosseno e esse seno, tá? Sempre que eu for calcular o Rx, eu vou usar o cosseno? Sempre que eu for calcular o Ry, eu vou usar o seno? Não. Tem um detalhe muito importante aqui que tem a ver com o ângulo. Se o seu ângulo estiver aqui embaixo, ok? Se o seu ângulo estiver com x, o Rx é cosseno. Se o seu ângulo estiver com x, o Ry é seno, que é esse caso aqui. Mas eu posso não te dar esse ângulo. Eu posso te dar esse ângulo aqui de cima. Ok? Um ângulo com y aqui, ó. Se eu te der esse ângulo de cima, aqui, agora o seu ângulo está com o vetor e o y. Se o seu ângulo tiver com o y, aí isso aqui inverte. No lugar do Rx, vai ser o seno. Ok? Se o seu ângulo tiver com y, no lugar do Ry, vai ser o cosseno. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o que é a decomposição de vetores. Claro, um exemplo só não é o suficiente para a gente ter entendido tudo, mas a gente vai aprender com as questões propriamente ditas, tá bom? A gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!